nossa sexta aula. Vamos só recordar algumas coisinhas aqui que vocês já sabem bem rapidinho, acho que está bem fixado, que a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Então, são palavras aqui importantes, tem que ser intencional, quer dizer, eu tenho a intenção, né? Eu tenho que me basear em 5 princípios bíblicos e tudo isso voltado para cumprirmos a grande comissão. Tá joia? Então, vamos agora, essa aula, nós vamos falar sobre o relacionamento discipulador, essa aula é dividida em 2. Então, nós vamos ver a primeira parte do relacionamento discipulador, que tem a ver com a questão de fazer discípulos. Tá joia? Então, quando a gente fala em fazer discípulos, meus irmãos, existe uma diferença entre saber que nós precisamos fazer discípulos e fazer discípulos, tá? Então, todo mundo sabe, a gente fala o tempo todo que o nosso principal, primordial chamado é a gente fazer discípulos. Mas entre saber e fazer tem uma enorme distância. Porque poucos irmãos das nossas igrejas, de uma maneira geral, nós podemos dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão em processo de produzir um discípulo. Há produção de discípulo no nosso meio? Mas ela é muito pequena. E o problema é justamente esse. O problema de você ter um evangelho sendo pregado de forma tão danosa, às vezes, é porque estamos falhando em fazer discípulos. A grande questão de tanta gente se desviando é porque estamos fazendo maus discípulos, ou não estamos fazendo discípulos. Pessoas que, diante de grandes situações, de grandes tribulações, desistem. Por que isso está acontecendo? Porque não estamos formando discípulos, tá? Então, e por que isso acontece? Por que a igreja está fazendo tão poucos discípulos? Nós estamos fazendo poucos discípulos porque está faltando exemplo, tá? A falta de exemplo do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos grandes obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos no nosso meio. Gente, isso é tão sério. Eu me converti, e desde que eu me converti, eu passei por 3 igrejas, tá? 3 não, 4. Foi a igreja que eu me converti, em Ribeirão Preto. Logo assim que cheguei em Jundiaí, eu fui para uma igreja batista. Depois eu fui para outra igreja batista, fiquei lá até que eu começasse a IBACE. Em nenhuma igreja, inclusive a IBACE, tá? Nas igrejas que eu deveria ter sido discipulado, eu não fui. Embora eu via muito essa palavra, na prática ela não acontecia, tá? E não estou acusando as igrejas aqui, porque esse é um erro geral, tá? E na própria IBACE nós ficamos muito tempo falando sobre discipulado, mas sem praticar o discipulado. O discipulado, ele começou um pouquinho, a gente a acordar para isso. Antes da pandemia, veio a pandemia, mudamos as prioridades, e agora, a partir do ano passado, começamos efetivamente um programa de discipulado na igreja, que nós temos orado para que ele alcance todo mundo, tá? Mas você vê como a gente falha com essa questão do discipulado, tá? Então, nós temos, na verdade, ideias vagas do que seja o discipulado. E isso significa, na prática, que nós priorizamos o que significa, na prática, a gente dizer que a gente prioriza fazer discípulos como estilo de vida. Que ações envolve quando eu falo que nós precisamos fazer discípulos? Quantas horas, estou falando de coisas muito práticas aqui, quantas horas nós teremos que dedicar da nossa vida para a gente fazer discípulos? Porque tem tempo que a gente tem que investir, tá? Geralmente, são perguntas muito objetivas para as quais nós não sabemos resposta. Por quê?
Porque não estamos envolvidos em discipulado na prática. Então, nós não sabemos responder essas perguntas. Quais são as ações, né? O que é fazer o discipulado na prática como estilo de vida, né? Quantas horas eu tenho que me dedicar, né? Enfim, são coisas muito objetivas que a gente não sabe. E se a gente não sabe responder a essas perguntas, geralmente é porque nós não estamos fazendo discipulado, tá bom? Em geral, nós não sabemos, não falamos, não ensinamos e temos poucas experiências para dar de exemplo. Nós temos, na verdade, ideias vagas do que seja discipulado, tá? Então, o que significa fazer discípulos? Tá? E, obviamente, discípulos segundo quem nos mandou fazê-lo, que é o Senhor Jesus, tá? Então, Jesus, é importante dizer isso, ele nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. Nunca, meus irmãos. Não existia para Jesus, vamos fazer evangelismo. Não, na verdade, tudo que Jesus fazia era visando fazer discípulos. Tudo que ele empreendia era visando fazer discípulos e multiplicar seus discípulos. A grande comissão, que é de Mateus 28 ou de Marcos 16, está muito bem exemplificada aqui nesse esquema, né? Vão, quer dizer, eu preciso ir. Gente, não existe discipulado sem a gente ir, tá? Não tem discipulado sem a gente ir, tá? A gente tem que fazer o quê? Discípulos. É a primeira coisa, podem olhar lá. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os. Então, a gente frisou muito batizar. Ok, é importante, vamos batizar. É importante ensinar a obedecer. Quer dizer, ensinar. A gente tem pregado sobre a questão da igreja verdadeira, a gente começou falando sobre a questão que a igreja verdadeira ensina, né, se dedica ao ensino dos apóstolos. Ok. Então, nós ensinamos, nos batizamos, tá bom, mas só isso não é fazer discípulos. Porque fazer discípulos significa fazer imitadores de Cristo, gente que sabe pegar a palavra e aplicar na vida, tá? E para fazer isso, eu preciso criar e aprofundar relacionamentos que sejam intencionais, ok? Então, os discípulos, eles não tiveram dúvidas. Quando Jesus mandou eles irem e fazerem discípulo, você vê que Jesus não explicou detalhadamente como fazer discípulo. Por quê? Porque eles tinham visto como Jesus tinha feito para alcançá-los, tá? Então, os discípulos, eles não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus estava ordenando a eles. Eles foram discipulados e, portanto, eles sabiam fazer discípulos, porque era fazer o quê? Fazer aquilo que Jesus tinha mandado eles fazerem, tá? Então, não é só uma questão de ordem, mas fazer discípulos engloba uma estratégia. Não tem como eu fazer discípulos se a gente não responder aquelas perguntas que eu falei lá no início, e principalmente não tem como fazer discípulos se eu não tiver uma estratégia clara de como eu faço discípulos. Então vamos ver essa grande comissão, a ordem que Jesus nos deu, em outras palavras, tá? O que Jesus está falando é, faça o que eu fiz. Foi isso que ele estava falando para eles lá. Eu sei que parece impossível, mas não se preocupem, eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando, supervisionando, para que vocês sejam bem-sucedidos nessa missão. Então, Jesus deu ordem e ele nos capacita para fazer. O problema é que nós não estamos indo. E se não estamos indo, não tem como a gente fazer discípulos, tá bom? Jesus mostrou como fazer aos discípulos outros discípulos. E o evangelho chegou até nós porque nós fizemos discípulos. A maneira como a igreja moderna funciona é muito boa. Alcançou muita gente. Mas nós não precisamos abandonar aquilo que foi ensinado lá atrás, fazer discípulos. Nós precisamos parar de fazer membros e começar a fazer discípulos, tá bom? Então, queridos, por mais
paradoxal, quer dizer, por mais complicado que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Ou seja, fazer discípulo, como nós vimos na aula passada, tem a ver com a minha vida, porque eu sou imitador de Cristo e eu vou estimular alguém a ser imitador de Cristo também. Uma, duas, três pessoas. Mais vale eu ter um, dois, três discípulos que se multipliquem em um, dois, três cada um, do que eu falar de Cristo para um monte de gente, a pessoa até levantar a mão, aceitar Cristo, mas não seguir a Cristo. Porque Jesus mandou fazer discípulos, ou seja, seguidores, imitadores de Cristo, tá? Outra coisa importante, queridos, fazer discípulos é mais do que um programa. Não é um programa que a IBACE está propondo ou que a Igreja Multiplicadora propõe para a gente. Não. Na verdade, o que a Igreja Multiplicadora está fazendo é nos estimulando a ter um jeito de ser igreja que faz discípulos. O caminho rápido e fácil nesse processo simplesmente não existe. Fazer discípulo é algo difícil e devagar. Eu não tenho que mirar quantidade, eu tenho que mirar na qualidade, porque é um discípulo verdadeiro que se multiplica, tá? Então, vamos abordar alguns aspectos aí importantes. O primeiro deles é a agenda. E hoje, meus irmãos, tem uma coisa que Satanás roubou da gente, é tempo. Ninguém tem mais tempo, pelo menos aparente, para fazer discípulos. Jesus, ele chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia. Imagine que Jesus tinha 24 horas por dia e ele chamou 12 para andarem com ele. É claro que tinha outros discípulos também, tá? Mas ele chamou 12 para andarem com ele de maneira mais íntima, tá? Ele não usou apenas as horas vagas. Ele tinha o chamado de Deus para usar 24 horas por dia. Agora, nós não precisamos ser tão produtivos quanto Jesus, porque nós não temos o tempo que Jesus tinha, mas nós temos recursos que Jesus não tinha, tá? E a gente só que a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Para nós fazermos discípulos, nós precisaremos utilizar tempo. E para a gente utilizar tempo, nós vamos ter que usar melhor o tempo que temos disponíveis. E para isso, talvez, nós teremos que cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para a gente incluir pessoas no lugar. E quando eu falo cortar nossa agenda, eu estou falando de nós, particularmente, pessoalmente, que talvez eu vou ter que abrir mão de ficar rolando a tela do celular para poder estar fazendo discipulado com alguém. E nós, como igreja também, a gente precisa ter alguns cuidados para que as pessoas não fiquem sempre ocupadas com as coisas da igreja que não tenham tempo de fazer discípulo. Então, queridos, hoje nós estamos vivendo um fenômeno de igrejas que elas simplesmente tomam o tempo, esgotam o tempo de todo mundo. E ao esgotarem o tempo das pessoas, as pessoas não têm tempo de absolutamente nada, porque elas começam a entender que fazer a obra são fazer apenas atividades da igreja. Não é verdade. Então, por exemplo, nós temos o cuidado na IBACE de fazer uma escala para que as pessoas possam ter tempo de servir aos irmãos, servindo aos cultos, servindo às atividades da igreja, né, as programações que nós fazemos e tal, mas que também elas têm um tempo de sentar. Só que, por exemplo, eu fui membro de algumas igrejas que você chegava e era sempre a mesma pessoa que estava no som, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano. Eu fui de uma igreja aqui em Jundiaí que eu fiquei surpreso, porque eu fui daquela igreja durante mais ou menos 10 anos, e era um irmão que estava no som.
Saí daquela igreja, estava começando a IBACE, mais ou menos, 5 anos depois, 6 anos depois, eu voltei nesta igreja. E, para minha surpresa, aquele era o mesmo irmão que estava no som. E aí, quando eu olhei assim, eram os mesmos que estavam na recepção, eram os mesmos que estavam na cozinha, eram os mesmos que estavam em todos os lugares. Eu fiquei tão triste com aquela situação. Por quê? Porque indicava, por exemplo, uma certa vez eu fui ajudar numa igreja, porque eu era diretor executivo da Associação Batista, e eu tinha uma igreja que estava sem pastor, eu estava indo lá pregar, orientar a igreja, tal, por conta disso. E tinha um irmão lá que eu descobri que fazia anos que ele ficava no estacionamento da igreja, acompanhando e orientando todo mundo que estacionava o carro, mas ele próprio, portanto, não assistia a culto, porque era um lugar meio perigoso, ele tinha que ficar no estacionamento cuidando do carro. Então fazia anos que ele não assistia um culto junto com a igreja dele por conta disso. E eu fico abismado como que uma igreja, os irmãos não se assustam com isso, ou o pastor da igreja não se assusta com isso, com o irmão que não tem tempo de sentar e cultuar. E quando a gente foi começar a IBACE, eu sonhava como igreja que isso não acontecesse. Só que o pecado é uma praga. Eu já falei que o pecado é como um vírus zumbi que mordeu todo mundo. E aí sabe o que as pessoas fazem? Quando elas não estão na escala, elas não comparecem ao culto. E eu fico abismado, porque é uma falta de entendimento do que é a visão de Deus. Ultimamente, não ultimamente, né, mas de vez em quando acontece de ter muitos visitantes, né, no culto, e não termos membros que possam dar atenção, dar um abraço, receber, dar uma atenção no final do culto, convidar para ir no PGM. Isso é muito triste, meus irmãos, porque denota que a igreja perdeu a visão dela. Isso numa igreja que tem um pastor que fala. Imagina numa igreja que o pastor não fala nada. O que acontece? Tá? Então, querido, quando eu falo cortar a agenda, porque muitas vezes a igreja se tornou um ciclo vicioso. Isso é terrível. Ciclo vicioso é uma coisa terrível. Por quê? Porque a igreja tem um programa para fazer, então ela envolve um monte de gente em fazer um monte de coisas para que aquele programa aconteça. Isso faz com que todos da igreja tenham falta de tempo. Por terem falta de tempo, por quê? Porque está faltando líderes, não há formação de líderes. E aí o pastor é o sujeito, faz tudo. E por ele fazer tudo, ele tem que manter todo mundo entretido com programas, que por sua vez mantém todo mundo ocupado, desviando todo mundo daquilo que ele precisava fazer, que era discípulos, ativismo. Esse ativismo tira tempo para fazer discípulos. A pessoa não tem tempo para fazer discípulos. E aí, se não, você não faz discípulos, a igreja tem ressentimento de falta de tempo. E por ser não ter falta de líderes, e por não ter líderes, o pastor é o cara que faz tudo. E por ele fazer tudo, ele vai mexer em programas e assim vai. Vocês estão entendendo esse ciclo vicioso aqui? Então, a maioria das igrejas tem se comportado com esse ciclo vicioso. Só que quando ela faz isso, temos mais uma aluna aí, né, o Solange? Entrou aí. Mais uma aluna. Então, o ciclo vicioso é esse aqui, da maioria das igrejas. Nós não podemos permitir isso, querido. Nós temos ladrões de tempo, do nosso tempo, atualmente, tá? Além das atividades, quando a igreja não compreende, ela mantém todo mundo ocupado o tempo todo. Tem pastores que caem na tentação de arranjar coisas
para todo mundo fazer no culto, para que todo mundo vá no culto. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Não podemos fazer isso de jeito nenhum. Mas nós temos ladrões do tempo, no nosso tempo. Que aqui está até desatualizado. Então, você vai ver que aqui tem essa pesquisa aí, de 2015, que falava que 48% dos brasileiros usam a internet, 26% desse total, todos os dias. Isso aumentou, gente. De 2015 para cá, muita coisa aconteceu. Tivemos os smartphones, se popularizar, todo mundo tem condições de comprar um smartphone, então isso aqui cresceu muito. Isso aqui são dados de 2015. Então, nessa época, em 2015, 26% das pessoas que se conectavam todo dia, em média, eles ficavam 5 horas, 4 horas e 59 minutos por dia durante a semana e 4,24 nos finais de semana. Entre os conhecidos superior, a média diária subia para 5 horas e 41. Então, isso aqui são dados, lembrando, de 2015. Se você entrar só no seu Instagram, tem um lugar lá que você consegue ver quanto por semana você está ficando no seu Instagram, ele registra. Se você entrar, você vai ficar curioso de como as pessoas, como você fica muito tempo durante a semana no Instagram, por exemplo. Se você somar YouTube, se você somar Facebook, se você somar qualquer outra rede social, TikTok, vocês vão ver que é muito tempo que a gente investe. Sendo que o lado, eu só precisaria, por exemplo, me encontrar 1 hora por semana com o meu discípulo e manter contatos com ele esporádicos durante toda a semana, contatos de 15, 10, 20 minutos, tá? Também, em 2014, tinha uma pesquisa que falava que cada pessoa que assistia TV no Brasil, em 2014, ela assistia, em média, 5 horas e 52 minutos e 39 segundos por dia, o que significa que os brasileiros passam 3 meses inteiros no ano vendo televisão. Eu acredito que isso aqui diminuiu e foi substituído por outras coisas, porque isso aqui é dado de 2014, portanto, de 11 anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou, tá? E então você vê que tempo nós temos. O problema, e aí eu quero dar um detalhe para você. As redes sociais e a internet não estão tomando o nosso tempo apenas para fazer discipulado, mas para fazer muita coisa útil. Está tomando nosso tempo, por exemplo, está tomando nosso tempo de ler a Bíblia, está tomando nosso tempo de orar, está tomando nosso tempo da gente ficar com a família, está tomando nosso tempo para muitas coisas, tá, meus queridos? Então, não é só de fazer discípulos, mas também de fazer discípulos, tá? Então, o discipulado de Jesus, se a gente comparar ele com o discipulado nosso, quer dizer, o nosso discipulado moderno, a gente vai ver que é bem diferente. Por exemplo, o discipulado moderno das igrejas, normalmente, ele está focado, ele é realizado com pessoas convertidas. Como assim? A pessoa aceita Cristo, a pessoa se converte, entra numa classe de batismo. E aí sim aquilo é chamado de discipulado. O discipulado de Jesus não era com pessoas convertidas, mas era com pessoas interessadas. Veja a conversa que Jesus tem com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. E você vai ver que Nicodemos não fazia parte dos convertidos, vamos dizer assim, mas ele se aproximou de Jesus e quis conhecer, e Jesus ali começa um discipulado com ele, tá? Por exemplo, o discipulado moderno é baseado apenas em uma série de estudos. O discipulado de Jesus é baseado em um relacionamento. Eu me torno amigo íntimo do meu discípulo. Ok? Outra coisa, o discipulado moderno, ele é desenvolvido em sala de aula. É quase como um professor dando uma aula, tá?
Mas o discipulado de Jesus é desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Então, Jesus tinha conversas com João, tinha conversas particularmente com Pedro. Às vezes ele pegava Pedro, Tiago, João e subia a monte. Às vezes ele falava coisas reservadamente. Às vezes ele falava para a multidão, mas ele falava também para um grupo menor, ok? É isso. O discipulado moderno é entendido como uma preparação para o batismo, tá? O discipulado de Jesus, ele não preparava para batismo, ele preparava para a multiplicação, para a própria vida da pessoa aplicar a mensagem de Cristo na própria vida e para a multiplicação, para que ele também fizesse discípulos, tá? Você pega, por exemplo, em Atos, o caso do endemoniado gadareno, que você tem o cara aprendendo de Jesus, depois ele vai e prega Jesus para as 10 cidades, região de Decápolis, as 10 cidades, tá? Por exemplo, o discipulado moderno, ele é uma responsabilidade apenas do pastor. Mas o discipulado de Jesus é responsabilidade de todos os cristãos, de todos que entenderam a mensagem, tá? Muito bem. Queridos, vocês estão vendo aí que há uma má compreensão a respeito do discipulado, ok? As pessoas entendem discipulado coisas que não são discipulado. Para eu saber que vocês entenderam o que foi dito, porque não é, parece facinho, mas não é facinho, eu gostaria de saber se até hoje vocês tinham uma compreensão de discipulado que começou a ficar abalada e vocês agora estão entendendo o discipulado de Cristo como funciona. E eu quero ouvir vocês nesse sentido. Ou você pode falar, não, pastor, eu já tinha esta compreensão mesmo. Se você foi de uma igreja que te ensinou discipulado de verdade, teve a sorte de passar por uma igreja assim, fala para a gente, compartilha com a gente. Se você foi de uma igreja que falava-se muito discipulado, mas na prática isso não acontecia, fale também. Porque eu falei da minha experiência. E nós não estamos falando mal de ninguém, nós estamos falando o que é real, inclusive na vida da IBACE. Não estamos nos colocando melhor que ninguém, ok? E eu queria ouvir vocês, que aspectos que não é, ou que vocês não entenderam, por aí, um de cada vez, por favor, sem briga. Então, pastor, eu vim aprender discipulado na IBACE, me converti na IBACE, né? Então, o que eu estou aprendendo sobre discipulado é essa maneira que o senhor ensina. Mas eu tenho vários amigos, né, cristãos que são de outras denominações, e durante conversas, bate-papos, eu vejo a diferença que tem, né, de uma forma mecânica que existe em algumas denominações, e é aquilo que está lá, lê, entende e pronto, do que realmente aquela convivência, aquela troca de experiências que acontece, por exemplo, no PGM, né, onde todos têm oportunidade de falar o que entendeu, o que não entendeu, enfim, existe um abismo muito grande. E no meu modo de entender, a melhor maneira de aprender é essa, igual nós estamos fazendo, trocando ideias, falando, se expõe o que entendeu, o que não entendeu, e alguém te orientando, do que aquela forma mecânica, né? Tem aquele curso, né, que eu já, alguns amigos me mostraram, eles têm um curso pronto, você faz aquele curso e acabou. Entendi. Nossa, Márcio, você sem ter feito o discipulado, você já entendeu que ele acontece em grupo, que é no PGM, foi o que a gente falou hoje. Você está entendendo que este curso é também componente de um discipulado. Quando a gente põe pessoas para aprender com outras dentro da IBACE, para dar aula, para fazer outras coisas, a gente bota sempre alguém que não sabe com alguém que sabe.
Isso também é discipulado. Mas um discipulado que você parece que entendeu, mesmo sem ter feito, é o discipulado que acontece eu e você. Quando eu me reúno com você, e eu vou tratar de assuntos com você profundos que vão ajudar você na sua vida cristã e vão te fortalecer em Cristo de maneira pessoal. Isso é muito legal, tá? Mas, queridos, o Márcio está falando que ele observou que isso não acontece, não tem acontecido, né? Mas eu quero saber, alguém aí teve a experiência de ver isso funcionando em outro lugar ou também não? Como é que foi? Fala aí, gente. Oi, pastor. Eu fui 8 anos de uma igreja que não era se falado discipulado, mas era se praticado. Praticado num pequeno grupo, praticado diretamente com o pastor, com a mulher do pastor e entre as mulheres. Que benção. A gente não aprendeu essa palavra discipulado, mas hoje, conhecendo Na ela, prática, a gente vivia um discipulado constante, diariamente. Não, apesar de ser só os domingos os cultos, mas durante a semana também tinha os pequenos grupos, e uma vez por mês tinha reunião de mulheres, e a gente estava sempre em contato ali, um com o outro, com o pastor, com a esposa, e enfim. E era exatamente um discipulado constante, diário mesmo. Legal. E você viu a multiplicação de discípulos? Vou explicar. Olha só, você está falando de uma igreja que não usava a palavra discipulado, mas na prática acontecia, né? E o discipulado implica em... Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais com você, tá? O discipulado, ele implica em multiplicar pessoas que vão ficando maduras ao ponto de discipularem outras. Você viu isso acontecer, Josiane? Sim, sim. A igreja, quando a gente iniciou a igreja em 2013, em 2021 já tinha quase 200 membros, justamente por isso, porque era um discipulado muito natural e a gente tinha esse entendimento de, não porque era cobrado, mas porque era algo natural, tipo, o amor de Jesus foi ensinado através do comportamento e isso refletia que a gente tinha o desejo de trazer mais pessoas, de chamar amigos, e engraçado que essa palavra nunca aconteceu, mas na prática era muito real isso. Então, a igreja... E o importante é prática mesmo. Muito interessante, muito interessante. Que bênção. Mais alguém? Marcos, pastor, Pode falar. a gente vivenciou muitas igrejas, né? A gente veio do Maranhão, lá o PGM é intenso, né? Então a gente viveu isso muito lá e a gente percebeu que lá realmente acontece. Toda a grande comissão acontece nas igrejas de lá. Pelo menos a que a gente frequentou, né? Sim. A gente sentiu uma grande dificuldade quando a gente veio para São Paulo, porque aqui não se aplica esse tipo de igreja de relacionamento, sim de membresia. Então, a gente, às vezes, por erro nosso, tudo que a gente aprendeu também, a gente deixou de aplicar, porque a gente sabia como que era para fazer, e a gente omitiu. Então, para falar bem sinceramente, a gente... Entrou no esquema da nossa região. Exatamente. É lógico que a gente foi na Ibácia, a gente percebeu isso lá um tempo, a gente ficou lá 2 anos, depois foi acompanhar outra igreja, mas é muito difícil aqui de encontrar essa situação. Não tem essa mentalidade criar discipulado, tem a mentalidade de criar membresia. Aqui é casa cheia. Mas nós, eu, Elisete principalmente, nós pecamos disso, porque nós aprendemos, como a gente está reaprendendo agora, a gente não pode largar o que a gente acha correto. Isso mesmo. Isso mesmo. Precisa multiplicar isso, né? Muito bem. Olha que experiência legal, né? A Josiane
Provavelmente, não sei, a Josiane não falou, mas eu acho que essa igreja que ela está falando foi no Rio, né, Josiane? No seu caso. No seu caso, né? Foi no Rio de Janeiro, que era pastoreado por um americano, que ele ficou 10 anos lá, e 10 anos no Rio, depois voltou para Orlando, mas continua do mesmo jeito. E sempre que eu volto lá, eu visito, porque é algo que ficou muito marcado no meu coração, para você ter ideia. É uma igreja realmente que pratica o discipulado, até quando as pessoas vão de férias, fazem questão de ir lá, porque é algo que é a essência da igreja, na verdade. A experiência do Daniel e da Elisete falando de uma realidade do Maranhão, né? Que interessante, né? Que da mesma forma eles perceberam essa questão do discipulado lá também, tá? E que faz tão bem. Muito bem, mais alguém quer falar? Eu não tinha ouvido falar, né, de onde nós viemos, não se fala discipulado, também não se vive, infelizmente. Lá é igual o senhor estava falando, né? Lá o louvor é só a família do pastor, tudo só envolve eles, e lá também é tudo pronto, todos os cursos, encontro com Jesus, tudo que tem é tudo pronto. E a gente tem que seguir daquele jeito, seguir daquela forma. Quando nós entramos na igreja, tinha uma quantidade totalmente diferente do que a Josiane falou da nossa. Nós entramos, dando exemplo, se tinha 50 pessoas, quando nós saímos, tinha 15. Entendi. Regrediu. O pessoal foi deixando e procurando outras igrejas por conta disso, porque era voltado só para a família do pastor. Entendi. Triste, né? Em vez de multiplicar, encolhe, né? Muito bem. Mais alguém? Gostaria de ouvir mais os irmãos aí. Yuri, que teve experiência em outras igrejas. Quero saber se você... Eu, particularmente, de todas as igrejas que eu passei, né, em exceção da IBACE agora, nunca tinha ouvido falar, mas por fora, né, por ter sempre tido contato com livros, essas coisas, eu acabei encontrando em alguns livros esses temas, esses conceitos. 2 livros que foram fundamentais para mim nos anos de 2012, 2013 aí, mais de 10 anos atrás, foram do Iago Martins, que ele escreveu um primeiro que chamava assim, Você não precisa de um chamado missionário. E o segundo é Faça discípulos ou morra tentando. Então, nesses livros, ele trata muito desses assuntos, né? Tipo, mas eu não tenho chamado para ser um missionário. O primeiro livro ele vai tratar exatamente disso. Você não precisa de um chamado. E o outro era uma continuação desse livro, falando sobre Faça discípulos ou morra tentando, né? Então, uma coisa, e tipo, falando que isso é um dever e uma obrigação de todo cristão. Legal. Não importa onde ele esteja, não importa onde ele viva, é uma obrigação dele evangelizar, ser um missionário, onde quer, qual que seja o contexto dele, e fazer discípulos também, independente de qual seja o contexto dele. Então, esses conceitos sempre tiveram muito fortes, né? Tanto que quando eu conversava com os jovens da igreja onde eu estava, a gente discutia muito essas coisas, né? Falava desse negócio de tipo, vida na vida, tal, tanto que a gente começou com um grupo pequeno de jovens, e aí é onde eu falo que tipo, foi na vida que a gente aprendeu o discipulado. Você viu a expressão que ele está usando, gente? Vida na vida. Perceberam essa expressão que ele está usando? Provavelmente foi da literatura que ele leu. Porque o discipulado é exatamente isso, vida na vida. Isso. E passou um ano, a gente estava com 200 jovens na igreja. Entende? Olha aí. Então, isso só de vida na vida. A gente conversava, tem um fulano lá na minha igreja que a gente conversa e debate sobre X assunto. Quando a gente tem dúvida, a gente consulta. Aí trazia alguém da faculdade, alguém da escola, a pessoa vinha com o pensamento meio confuso, a gente tentava ali orientar, e a pessoa já gostava, ficava ali, participava das programações. Então, a gente sempre era muito junto, né? Então, eu cresci nas igrejas que eu passei com jovens, assim, a gente sempre tinha muito disso. Participar, viver junto, e, claro, o principal foco das nossas conversas não eram o que está falando a última notícia do jornal,
ou que time ganhou ontem, né? Então a gente sempre, quando se reunia para falar, era para falar de palavra, de teologia, de coisas que edificassem a vida, né? Tipo, a vida cristã. E é por isso que o termo vida na vida, né? Então a gente vivia aquilo que a gente também conversava. Então isso foi um pouquinho da minha experiência. Nunca tive, como eu te falei, né? Quando eu entrei na igreja, nunca fui discipulado diretamente, mas o conceito e a vida, a prática, eu entendo bem. O Yuri, você falou que você leu 2 livros. Isso faz parte da minha pesquisa. Eu não li nenhum desses 2 livros que você citou, ok? Esses são 2 acho que uns 7 que eu tenho só sobre o assunto. Me fala uma coisa. Nesses 2 livros do Iago Martins, que ele é um excelente escritor, né? Ele tem alguma coisa, ele fica mais focado na importância do discipulado, no porquê do discipulado e tal, ou ele chega a fazer um roteiro de discipulado? Olha, primeiro encontro você faz isso, segundo encontro você faz isso. Tem alguma coisa assim? Não. Dos que eu tenho, porque eles falam muito que não existe muito uma receita, né? Vou resumir aqui. Mas não existe muito uma receita de bolo para, tipo assim, pô, isso aqui é aplicado, aí agora eu vou escrever um livro para poder aplicar essa receitinha de bolo e vai dar certo com todo mundo. Justamente porque você está lidando com vidas que são diferentes. Então, por isso que eu falei que o Vida na Vida, ele funciona, que é ligado ao que você estava explicando na lição. Então, por exemplo, acho que o único que é mais teórico assim é o que eu comentei com você a última vez, que é um sobre discipulado do Ministério 9 Marcos, que é um livrinho bem pequenininho assim. Ele é muito prático e lá ele tem algumas informações que eu até te mandei o sumário quando eu falei para você sobre. Mas é muito mais prático, né, do que metodológico, por assim dizer. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta para o Yuri, gente? Porque o discipulado se tornou uma coisa tão rara nas igrejas que vocês, graças a Deus, têm se resgatado a importância de se fazer o discipulado. Glória a Deus. Só que você fala o tempo todo, tudo quanto é literatura, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas a dificuldade é como fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil. Não é que não é fácil, na verdade é fácil. O problema é redescobrir a roda. Que a gente está tendo que redescobrir uma coisa simples, a roda. E é tão difícil que os autores, vocês viram aí, ó, o Yuri leu 7 livros sobre o assunto. Ele tem um livro, que é o menor de todos, que dá pelo menos um norte do que fazer. Porque literatura tratando sobre a importância, o porquê isso aí tem muito, entendeu? É isso. Mais alguém? Oi, pastor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Você tinha levantado a mão, né? Desculpa. Sim, nada. Eu sempre, assim, desde que eu me converti, né, eu vi como necessidade o discipulado. O senhor sabe que a minha mãe é pastora, o ministério dela não é muito grande, então eu sempre tive contato com pessoas que estavam buscando muito a Deus. E eu sempre ouvi muito a minha mãe falar assim, ai, fulana foi minha mãe espiritual. E ser um pai, uma mãe espiritual, eu entendi que faz parte do discipulado, né? Minha mãe foi essa mãe espiritual, mas teve muitas outras pessoas na minha vida que também fizeram esse papel de discipulado. Principalmente uma amiga minha, que logo na adolescência ela ficava me estimulando a ler a Bíblia, a orar, vai orar, entra no quarto e ora. Ela falava muito isso para mim. Isso é discipulado. Isso é discipulado. E ela pegava pesado comigo, ela mandava e eu ia, e foi... Pegar pesado é discipulado. Isso, exatamente. E quando eu estava na faculdade também, só que realmente essa questão do discipulado parece que ela não é muito vivenciado, né? Infelizmente. Mas a gente pode vivenciar com pessoas que são mais maduras espiritualmente, quando a gente se junta com essas pessoas e quer buscar a Deus, né? Mas, assim, quando eu estava na faculdade,
tinha uma missionária na minha sala de aula que ela começou a fazer intervalo bíblico na faculdade, e eu comecei a ajudar ela em oração ali, né, com o pessoal. E aí, eu conheci um menino lá de Recife, que ele falou assim para mim: olha, tu conhece a Cru Brasil? Eu não sabia o que era Cru Brasil. Ele me explicou que é uma cruzada estudantil dentro das faculdades que tem como objetivo discipulado dentro da universidade. E eu fiquei assim, caramba, que incrível. Eu contatei, ele me ajudou a contatar uma menina da Cru de Recife. Eu falei com ela e ela começou a me explicar como é que funcionava, né, essa questão do discipulado, fazer discípulos. Todo o treinamento ia ser envolto disso. Só que, como já tinha outra pessoa fazendo o intervalo bíblico, eu pensei, eu não vou me separar, né? Então, eu continuei ajudando a outra pessoa e tentando me aproximar das pessoas que já estavam no intervalo bíblico ali. Acabei não fazendo o treinamento, mas eu achei incrível como uma cruzada estudantil dentro de uma faculdade não só tinha o intuito de evangelizar, mas de tratar com cada pessoa ali da forma do discipulado mesmo, andar com cada aluno, andar com cada estudante que também estava vivenciando as crises de fé, enfim, né? Então, eu pude vivenciar isso muito na prática também, mas eu vejo como uma necessidade muito grande no Interessante isso, Manu, que você está falando, porque vocês viram o que a Manu falou? Um discipulado que ajudava jovens a enfrentarem as crises de fé dentro da faculdade. Quer dizer, é muito prático. Quer dizer, a palavra é prática, não é teoria. Sabe, teve um autor que eu li, que ele fala o seguinte, que o discipulado não tem esquema, ele pode ter um norte, porque ele é totalmente dirigido pelo Espírito Santo. E de acordo com o que é falado, por isso que tem que ser alguém mais experiente em cima de quem não é tão experiente. Por quê? Porque, independente do que é falado, a pessoa que tem experiência na palavra, ele já vai se dirigir à palavra e vai poder pastorear o coração daquela pessoa que está sendo discipulada. Entendeu? Muito bem, Manu. Obrigado. Mais alguém? É Manu. É Cru, é CRU, né? Cru Brasil. Obrigado. Mais alguém? David, não vai falar nada, David. Hoje não, pastor, eu só estou ouvindo aqui. Tá bom. Eu fui da Igreja Católica, acho que está bem claro um pouco, infelizmente, que é mais o rito lá, né? Tá bom. Que o discipulado em si. Mas o rito pode ser em qualquer igreja, não só católica, viu? Gostaria de falar que é só na católica, mas não é. Mas eu entendi sua colocação. Irmã Eliane, quer falar alguma coisa? Oi, pastor. Eu estou aqui absorvendo aí também o que todo mundo está falando. Eu vim de uma igreja dessa forma, discipuladora, a gente aprendeu isso. A IBACE é a minha terceira igreja aqui no Brasil, né? E a gente veio de uma igreja assim, que discipulava, era um discipulado pessoal. A gente ia nas casas, né? Casa em casa, e tínhamos um discipulado pessoalmente, e como o Yuri falou, era vida na vida, né? A gente tinha que testemunhar aquilo que a gente, não só testemunhar, mas viver aquilo que a gente estava compartilhando com os discípulos, novos discípulos. E a igreja até hoje, né, lá no Rio, ela é dessa forma, né? Sempre discipulando, sempre crescendo nesse âmbito de trazer mais discípulos, de fazer mais discípulos. E algo interessante é que você acompanha alguém de perto, né? E essa pessoa entende o que é discipular e ela vai também fazendo, e assim continua o processo de discipulado. Então, eu venho desse caminho aí também, pastor. Irmã Eliane, e me fala uma coisa, então, uma curiosidade, isso é curiosidade mesmo, por isso que eu fiz a pergunta também para a Josiane, tá? Você viu este processo de crescimento acontecendo e o discipulado multiplicando, aquele que não era tão maduro se tornar maduro e acolher o outro que não era tão maduro? Você viu isso acontecendo? Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Eu sou mais antiga, né, no Evangelho, mas Cristiano, ele chegou, ele foi discipulado,
e ele passou a ser um discipulador. Então, assim, o crescimento, o amadurecimento fazia com que você continuasse no processo para trazer e formar mais discípulos. É assim que funciona até hoje. Legal. Fala, Yuri. Não, acho que tem um ponto que eu acho super importante, e eu acho que a sua perspectiva a respeito disso seria bom para todos nós aqui. Eu tenho uma ideia de como seja, mas eu acho que é mais uma pergunta para você, como pastor, e discipulador também, e também para passar essa visão para as pessoas. Do seu ponto de vista, como que funciona, em exceção assim dos PGMs, vamos colocar para além dos PGMs, para além dos PGMs, pessoal, como que você vê a questão da intencionalidade? Tipo, que eu julgo um ponto super importante na hora de discipular, que é ser intencional. Tipo, não é algo que você espera a pessoa vir até você, é algo que você vai até a pessoa, é o ir, né, como você comentou na lição. Mas como que você vê isso da sua perspectiva e como que você recomendaria para a gente que estamos liderando PGMs e tudo mais, da sua perspectiva, para colocar isso em prática? Sim, legal. Olha só, primeiro eu compreender o processo, né? A gente acabou de ver que o problema é falta de exemplo. A gente não sabe como fazer porque não fizeram conosco. Então, nós temos vagas ideias. Lembra que nós tivemos isso na aula de hoje? Temos vagas ideias. Como que eu comecei? Depois de muito orar, depois de muito ler, depois de muito buscar. Eu fui estimulado por um irmão, porque eu estava angustiado. Eu entendia tudo de discipulado, mas não sabia fazer. E aí, este irmão, pastor Elias, chegou para mim e falou assim: cara, se você não pegar alguns irmãos e começar a fazer discipulado na prática, nunca vai sair do papel. E eu com muito medo, porque eu não sabia fazer. E aí, eu chamei 5 homens para se reunirem comigo a cada 15 dias. E comecei a tratar o caráter destes homens, à luz da palavra de Deus. Eu falo com eles coisas que eu não posso falar no púlpito, não posso falar numa reunião de liderança, porque eu estou treinando neles o caráter cristão. Então, eu estou tendo que falar com eles coisas. Teve um que eu tive que falar assim: cara, você mente, você tem que parar com mentira na sua vida. Tá? Eu tive que ensinar eles na prática o que é discernimento espiritual, a importância de discernimento espiritual. Eu tive que falar com eles, por exemplo, o valor da palavra do cristão. Porque o cristão, quando fala sim, é sim, quando fala não, é não. O que passa disso é procedência maligna. Entendeu? Então, são coisas muito práticas. Então, para você ter uma ideia, é tão duro. Sabe quando a Manu falou, pega no pé? Na verdade, o discipulado é confronto. Eu, inclusive, achei um livro que fala sobre autoconfrontação, que tem a ver com o discipulado. E teve um irmão que não aguentou o baque. Ele só não pediu para sair, mas ele saiu. Ele não aguentou ficar, porque foi muito duro para ele. Pra vocês terem uma ideia, teve uma reunião, um encontro de discipulado, que eu falei com eles assim, eu comecei assim: vocês concordam com tudo que está na Bíblia? Falando o que aconteceu numa reunião. Eles ficaram olhando para a minha cara, porque eles tem uma época que eles não confiam, logo no início, eles não confiam muito em você, eles não sabem o que você quer. Eles estão ainda naquela de querer falar aquilo que vai te agradar. E eles ficam tentando adivinhar o que você está querendo para eles responderem e serem aprovados. Eu falo assim: não, eu não estou perguntando isso, eu estou falando o que dentro do coração de vocês. Tudo que está na Bíblia, vocês são confortáveis com tudo que está na Bíblia? E aí eu tive que falar para eles: eu não sou confortável com tudo que está na Bíblia. Eu não estou confortável em ler certas coisas na Bíblia. Só que o problema
é que eu não sou chamado para concordar ou não, eu sou chamado para obedecer. E aí eu entrei com eles nessa questão. Não é possível que vocês concordem com tudo que está ali, que vocês fiquem confortáveis com tudo. Porque se vocês estão confortáveis com tudo, ou vocês não entenderam, entendeu? Ou o que quer que seja. A palavra de Deus tem que te confrontar, não tem jeito. Se você está confortável com tudo, você não está entendendo a palavra. Porque a palavra, em última instância, é para ser obedecida. E aí eu comecei a falar. Só que falar isso para vocês é fácil. Mas e quando eu comecei a pegar certos textos bíblicos que eu sabia porque eu estava convivendo com aqueles irmãos, e nas conversas eu sabia qual era o calcanhar de Aquiles de cada um deles. E quando eu começo a abrir texto bíblico, o que vai no calcanhar de Aquiles de um e vai no calcanhar de Aquiles do outro? E aí eles tiveram que abrir a boca e falar. Pastor do céu, mas isso eu não concordo. Então tá, você pode não concordar comigo, você vai discordar da Bíblia? E aí eu comecei a dizer para eles o seguinte, que o problema do nosso pecado é que ele faz a gente interpretar a Bíblia de maneira que nos seja favorável. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alguém que não se sinta à vontade em entregar dízimos e ofertas. Vamos falar exclusivamente do dízimo. E aí eu tive que abrir o texto e mostrar para eles um monte de coisa, porque aí o que a pessoa vai falar? Não, mas dízimo é do Antigo Testamento. Ah, mas dízimo era para dízimo é para o templo, para a manutenção do templo. Ah, porque dízimo é isso, porque dízimo é aquilo. Aí eu fui abrindo os textos do Novo Testamento que falam sobre dízimo. Tá bom, e agora? Vocês vão ficar com a opinião de vocês ou com o que está na Bíblia? Isso não é interpretação. Não tem interpretação aqui. O dízimo é antes da lei, lá de Abraão. O dízimo é depois da lei. Jesus falou, se referiu a ele, falou dele. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, mas e que... Pois é, então como é que vocês falam que tem um monte de coisa da Bíblia, que vocês concordam com tudo da Bíblia? Vocês estão entendendo como é duro o processo de discipulado, meus queridos? Porque o discipulado é tornar o outro forte no Senhor. É preparar ele, sabe para quê? Para a tribulação. Deu para entender? É para preparar ele para a perseguição, para que a fé dele passe pelo fogo e ele possa até sair chamuscado, mas ele vai sair firme do outro lado. Por quê? Se o que nós estamos fazendo na igreja, quando começar a perseguição, todo mundo fraqueja e vai ficando pelo meio do caminho, então o discipulado não está acontecendo. Lembra? Jesus saiu, ressuscitou, foi para o céu, ok? Os discípulos ficaram e passaram por muitas perseguições. Venceram essas perseguições e o evangelho chegou até nós. Por quê? Porque eles eram fortes, meus irmãos. Agora, se no nosso meio tem gente deixando de seguir a Jesus, porque não gosta do louvor que está cantando, dá licença. Discipulado não está acontecendo. Deu para entender? Porque no nosso meio o pastor usou um termo que não é tão político, que não é tão politicamente correto. Aí o cara sai da igreja por causa disso? Estamos falando do discipulado, meu querido. Vocês entenderam? Então, o discipulado faz o mentiroso passar a falar a verdade. O discipulado faz o suvina abrir a mão e abençoar as pessoas. O discipulado faz aquele crente cristal que qualquer coisa quebra, ficar casca grossa. Deixa eu falar mais um negócio. O discipulado faz o cara que tem medo de morrer parar de ter medo de morrer e encarar
a morte simplesmente como uma passagem nos braços do Senhor, ao ponto dele morrer com um sorriso nos lábios, porque ele sabe que está indo para o Senhor. Nossa, pastor, que radical. Que... Meu querido, mas isso é evangelho. Ó, eu começando o discipulado com vocês. Se tem alguém aqui que tem medo de morrer, você está precisando de discipulado, meu irmão. Nossa, pastor, o que é isso? Não vou nem dormir essa noite. Você está precisando de discipulado, meu querido. Ponto. Tá bom? Vocês estão entendendo o processo de discipulado? Como que é? Sabe, irmã Eliane, você vai entender o que eu estou falando. O discipulado não nos torna aconselhadores. O discipulado é fazer a pessoa imitar a nossa vida, porque a gente é imita de Cristo. Sabe? A pior coisa que tem é cristão achar que ele tem que ser psicólogo. A gente não é psicólogo. E vou falar mais. Cristãos profundamente discipulados não vão precisar nem de psicólogo. Você vai ficar desempregada, Manu. Sabe Deus por me quê? livre. A Manu está rindo. Você sabe por quê? Porque eu não tenho nada contra psicólogos, mas os psicólogos, eles ocuparam um lugar que quem era para tomar era o discipulado. Como a igreja de Cristo deixou de fazer discipulado, então alguém precisa ajudar o povo. O pastor, às vezes, também é uma esquiva pessoal da pessoa, né? Ela prefere ir para o psicólogo a ir para o discipulado, né? Não é nem que a gente não considere essa parte como importante, a gente considere muito, né? Uhum. Mas, assim, às vezes a pessoa se esquiva também, demais, porque é sofrido, né? Eu li ontem uma frase que me tocou muito, eu estava lendo um livro devocional, é uma frase de uma santa Teresa de Ávila, ou Teresa d'Ávila, que ela fala assim, ela fala isso para Deus em oração, né? Se é assim que tratas teus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos amigos, né? Eu fiquei, meu Deus, é verdade isso. E aí eu pensei numa situação que eu passei com o Yuri, onde ele me discipulou, que eu estava com uma mágoa ressentida ali, com dificuldade de perdoar, e ainda tenho esse problema na minha vida, sabe? E aí ele falou, aí ele começou a jogar um monte de versículo na minha cara, aí eu fiquei, meu Deus, como é difícil seguir Jesus. Não é fácil ser como Jesus, meu Deus, como é que ele me perdoou? Porque é um sacrifício, na verdade é uma morte, né? Todos os dias eu morro mais. Pois é, aí você deu um exemplo de discipulado, te incomodou, doeu, você foi discipulado. Se incomodou, deu certo. Pô, gente, olha o que Jesus falava com os discípulos. Ele fazia uma pregação forte, todo mundo ia embora, aí ele virava para os apóstolos e falava assim, e vocês também não querem não? Vocês nunca leram isso na Bíblia, não? E aí, vocês também não vão, não? Ó, eu estou aqui, perto de mim, então tem um pastor aqui perto de mim, que é meu cunhado. Ele está falando o seguinte, e quantas vezes Jesus chamou eles, os discípulos chegaram perto de Jesus, que eles não tinham entendido nada, falaram assim, Senhor, explica para a gente, porque nós não entendemos nada disso aí que você falou. Porque é intimidade, né? Tá? Gente, pastor, pode falar. E também tem outra questão, né? Quando você é discipulado, você aprende a perdoar também na igreja e não sai da igreja por qualquer motivo, né? E quando você é discipulado, e quando você se permite ser discipulado, né? Porque também tem assim como nos lares, na igreja também tem as ovelhas rebeldes que não aceitam, né? Não se deixam, não se permitem ser discipuladas, e elas ficam feridas a vida inteira, né? Então,
não é só a igreja fazer, mas é a gente se permitir também passar por esse processo. Você está falando do outro lado, né, Josiane? Que é verdade. Que tem a ver com aquela pergunta do Yuri. Quer dizer, o discipulado é intencional. Eu vou querer fazer discipulado e eu vou convidar a pessoa. E a pessoa pode falar sim ou não. Porque não existe discipulado obrigado. Que nem aquele irmão que desistiu. O irmão desistiu, paciência, ele continua sendo meu irmão. Entendeu? Mas não vai conseguir fazer o discipulado. Não está preparado ainda. Pode ser que mais para frente ele esteja para ser confrontado. Né? Mas a pessoa que está sendo discipulada, ela precisa querer. Pra vocês terem uma ideia, primeira reunião, estou antecipando coisas aqui. Sabe qual foi a primeira reunião que eu tive com esses discípulos? Primeira reunião, olha o assunto da primeira reunião. Eu tenho uma vida imitável. Eu tenho uma vida imitável como pastor, como esposo, como pai, como amigo. Vocês poderiam imitar do que vocês conhecem da minha vida, eu sou imitável. Aí eu virei e falei assim, e não peguem leve com o que vocês vão falar, porque quando chegar a vez de vocês eu não vou pegar leve. Meus irmãos, discipulado não é ser imitador? Então, para eu discipular alguém, se eu não tiver uma vida que seja digna de ser imitada, eu não posso discipular ninguém, deu para entender? Então, assim, é vero a vero, não tem hipocrisia ali. É verdade, é cara a cara. E eles tiveram que falar na minha cara o que eles pensavam de mim, meus queridos. Você está preparado para ouvir de verdade o que pensam a seu respeito? Se você não estiver preparado para isso, você não pode discipular ninguém. Vamos orar? Senão esse assunto vai longe.